Bom, vamos lá, vamos começar, né? Fica o seguinte, eu acredito que o último conteúdo, que é a parte de segunda lei, tá? Que eu devo terminar só na próxima aula, né? Que é quinta-feira, certo? Aliás, se eu conseguir terminar quinta-feira, eu passo uma lista de segunda lei, tá? Se eu não conseguir, se eu só conseguir terminar na próxima semana, aí eu acho que fica muito em cima para eu passar uma lista disso. Então, eu não vou passar uma lista sobre a segunda lei termodinâmica, né, se eu não conseguir terminar essa semana, tá bom? Mas se eu conseguir, aí eu acho que tem tempo hábil para resolver, certo? Vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Vamos continuar estudando o gás ideal, tá? Na aula passada, a gente viu algumas propriedades do gás ideal, né? Aquela lei, lá no ensino médio a gente vê como a equação de Clapeyron, né? O nome correto mesmo é a equação de estado, né, do gás ideal, que é aquela PV igual a NRT, tá? E aí, o que acontece? Beleza, então vimos isso, né, e vimos também a parte de uma transformação isotérmica, como é que seria um trabalho na transformação isotérmica, certo? Hoje a gente vai ver o seguinte, hoje a gente vai ver como é que se calcula a energia interna de um gás ideal, certo? Como eu falei para vocês, o que é a energia interna, né? Nada mais é do que uma medida da temperatura, tudo bem? Como aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? O que é a temperatura? Digamos assim, é o quão energético está o seu sistema, né? Quanto mais energia tem, maior a temperatura, tudo bem? E aí, para a gente calcular a energia interna de um gás ideal, de fato a gente soma todas as energias de cada partícula em movimento, tá? De cada molécula do gás ideal, né? Então, vamos só lembrar, o gás ideal eu falei para vocês que o gás ideal a gente considera como se fosse realmente ponto material, certo? Um ponto material que ele sempre anda em linha reta, tá? Como é no espaço, né, ele pode andar em três direções, né? No eixo x, y e z, tudo bem? E cada partícula, ela vai seguir, né, ela apenas vai trocar de energia com outras partículas, tá? Ela não vai, o sistema como um todo não perde energia, tudo bem? Certo? Ou seja, vamos considerar que simplesmente são pontos materiais que estão se propagando, certo? Cada um para um lado aqui, tudo bem? Ou seja, a minha energia interna, certo? De um gás ideal é simplesmente a soma de todas as energias que estão de toda partícula aqui, tá? Então vai ser a soma, né? Essa soma aqui, vamos supor que eu estou somando em cada partícula da energia cinética, certo? De cada partícula, tudo bem? Então vai ter uma energia cinética no eixo x de uma partícula, tá? Mais a energia cinética no eixo y, mais uma energia cinética no eixo z. Certo? A minha energia interna nada mais é do que a soma de todas as energias cinéticas, certo? Do meu sistema. Tudo bem? O Ronaldo está perguntando, a gente vai ver ciclo de Carnot? Bom, vamos sim, né? É a parte da segunda lei, tudo bem? O ciclo de Carnot é importante para a gente vai estudando a segunda lei da termodinâmica, que vai ser na próxima aula, certo? De quinta-feira. Então, vamos lá. Beleza. A gente pode aí a gente somando todas as energias internas, a gente tem a energia interna desse gás ideal, tudo bem? Como é que a gente faz essa soma? Né? Para a gente fazer essa soma aqui na prática, pessoal, a gente teria que usar física e estatística, tudo bem? Por quê? Porque a gente supõe algumas condições aqui no meu sistema, tá? E aí a gente supõe que, dependendo da temperatura, as velocidades são cada vez maiores, tá? Só que a velocidade de nem todo mundo é igual, tem velocidades maiores, velocidades menores, né? Então a gente diz o seguinte, que existe uma distribuição de velocidade,
certo? Quanto maior a temperatura, maior são as velocidades nessa distribuição, certo? De velocidades, tudo bem? É uma questão, assim, é um problema de física estatística, tá? Eu não vou fazer o cálculo aqui para a gente chegar na equação correta da energia interna, né? Porque é bem complexo, né? Tem que usar coisas de física estatística, tá? Que, para ser sincero, nem lembro direito. Teria que relembrar, né, as condições, né? Tem que saber, é um ensemble canônico, tá? Eu tinha que relembrar um monte de coisa, tá? Então aqui a gente não vai fazer esse cálculo, né? Mas eu só quero que vocês entendam o seguinte: existe uma regra geral, certo, na física estatística, que ele diz o seguinte, que para você calcular a energia interna, certo, de um gás ideal, para cada grau de liberdade desse gás ideal, certo, você vai somar, para cada grau de liberdade, vamos chamar aqui o F de grau de liberdade, tudo bem? Para cada grau de liberdade, você vai somar R sobre 2T, tudo bem? Isso aqui vezes M também, certo? Isso aqui é por mol, né? Então, vai ser NR F sobre 2T. Tudo bem? Deixa eu só explicar o que é isso aqui, né? N é o número de mols, certo? R é a constante universal, né, dos gases, tudo bem? O F é o número de grau de liberdades, certo? Deixa eu botar aqui, ó. Número de grau de liberdades, certo? E esse teorema, a gente diz que é o teorema da equipartição de energia. Ele diz o seguinte, que para cada grau de liberdade de movimento da partícula, ela vai estar armazenando a mesma quantidade de energia, né? Ou seja, todos os graus de liberdade eles armazenam a mesma quantidade de energia. Quanto é que seria essa quantidade de energia? Seria exatamente nRT sobre 2, tá? Então, por exemplo, aqui, no gás ideal, certo? Ele tem 3 graus de liberdade. Por que 3 graus de liberdade? Porque ele pode ir para frente e para trás, tá? Para cima e para baixo, e para um lado e para o outro, né? É exatamente os graus de liberdade, né? Dos 3 eixos aqui, tá? A partícula está ali para se movimentar no espaço, né? O gás está ali para se movimentar no espaço. Então, são 3 graus de liberdade. Né? Então, para o gás ideal, a energia interna, a gente calcula simplesmente assim. Então, o F é igual a 3, né? O gás ideal, o F é igual a 3. Então, a energia interna de um gás ideal vai ser 3 meios de nRT. Certo? Esse F é 3. Tudo bem? Ou seja, aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? A temperatura e a energia interna, né, elas estão intimamente relacionadas, né? É quase como se você pudesse... É só uma mudança de escala, né? Ou seja, quanto maior a energia interna, maior a temperatura e vice-versa. Né? É quase como se fosse a mesma grandeza, só que só muda a escala e a unidade, tá? E que a temperatura também, a energia também, quanto mais partículas você tiver, né? Que é o número de mols, maior vai ser a sua energia. Também tem que levar isso em consideração, certo? Só que agora você pergunta, né? Professor, e tem como, existe algum sistema que tenha mais grau de liberdade, né? Porque, beleza, aqui foram 3 graus de liberdade, porque a partícula está se movimentando no espaço em 3 dimensões, né? Será que tem como ela se movimentar no espaço de 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões? Né? Na realidade, assim, tem como o F ser maior do que 3, tá? Mas não é porque a partícula ela vai estar andando em 4, 5 ou 6 dimensões. Né? É porque, na verdade, ela vai ter outros graus de liberdade não relacionado à translação, mas relacionado à rotação. Tudo bem? Então, assim, aqui eu tenho 3 graus de liberdade relacionados à translação, né? Elas podem se deslocar, né? Em cada um dos eixos. Só que aí que está. Isso para um gás ideal, que são partículas pontuais, né?
Agora, se eu pegar, por exemplo, um gás diatômico, diatômico, o que é um gás diatômico? Um gás diatômico é um gás que são dois átomos, né? Como o nome já está dizendo, um gás diatômico, certo? Então, aqui, ó, temos muitos gases que são diatômicos, né? Então, o gás hidrogênio é diatômico, né? O gás oxigênio é diatômico, certo? Acho que o nitrogênio, né, também é diatômico, certo? Vocês que são da química devem saber mais do que eu isso, certo? Então, o que acontece? Por que o gás diatômico ele tem mais grau de liberdade? Porque é o seguinte, porque além dele da, isso aqui é como se fosse a partícula do gás, né? Então, além dela se deslocar, né, tem os 3 graus de liberdade associada à translação, ela vai ter mais grau de liberdade associado à rotação, né? Então, por exemplo, essa partícula aqui, ela pode rodar assim, né? Então, além dela se mover, ela pode rodar assim, tudo bem? Aqui diz que é assim, né? Uma rotação assim. Isso aí já vai conferir a ela outro grau de liberdade, certo? E ela pode rodar, né? Além de ser assim, ela pode rodar assim também, né? Certo? Ela rodando assim, é como se fosse uma rotação assim. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, ela teria, além dos 3 graus de translação, ela teria também mais 2 graus de rotação. E aí, nesse caso, a energia interna dela seria dada por essa equação, né? 5 meios de nRT. Isso para um gás monatômico, tá? Deixa eu ver aqui. Dar um exemplo de outro gás que tem mais graus de liberdade. Deixa eu pegar aqui um gás. Um gás que tem. Aqui só um detalhe, pessoal. Ó. O número máximo de graus de liberdade que a gente pode ter, a princípio, né, na realidade, depois a gente vai ver outra coisa. Associada à rotação, são 3. Tá? Associada à rotação, são 3. Essa molécula aqui, né, ela tem essa rotação em torno, ela rodando assim, né, ó, rodando assim. Ela tem essa rotação assim, certo? Só que essa rotação assim, ó, não conta por ela como energia, tá? Por quê? Porque ela é simétrica, tá bom? E até porque, também, né, lembrando, um átomo, é que eu desenhei o átomo como sendo um negócio bem grandão, né, mas na verdade o átomo não é nada. Então, ou seja, ele é só uma linha mesmo, então ele não tem como uma linha rodar em torno de si mesma, né, ao longo do seu eixo. Tudo bem? Então é por isso que a gente não conta o terceiro grau de rotação. Mas se eu pegar um gás mais complexo ainda, um poliatômico, em que ele não tem nenhuma simetria, tá? Em que ele não tem nenhuma simetria, então nesse caso, eu posso ter 3 graus de liberdade de translação e 3 graus de rotação, certo? Então, geralmente, né, os gases com mais moléculas, com mais átomos que não têm simetria, né? Então, ele deu ali, por exemplo, o exemplo do gás metano, certo? O gás metano, ele é assim, né? Ele é CH4, né? Se não me engano, CH4, exatamente. É um tetaedro com o carbono no meio, né? Vou desenhar aqui o tetaedro. Pronto. Está aqui o carbono, e em cada vértice do tetaedro temos hidrogênio, né? Então, agora, esse cara aqui, ele pode rodar tanto assim, quanto assim também, né? Passando o eixo aqui, ele roda assim. Ele não tem simetria nenhuma. Então, nesse caso aqui, o meu F seria 6, né? A energia interna seria 6 meios de nRT, né? 6 meios, no caso aqui, poderia ser 3nRT, né? Certo? Então, dependendo se for o gás ideal monoatômico, né? Ele só tem 3 graus de liberdade, tá?
um gás diatômico, ele pode ter 5, certo? Graus de liberdade. Se for poliatômico, ele pode ter mais graus de liberdade, né? Tudo vai depender da simetria da molécula, tá? Aí você tem que analisar molécula por molécula, certo? Mais um detalhe, tá, pessoal? Isso aqui, a gente também, em nenhum momento, a gente levou em consideração que essas moléculas aqui, elas podem oscilar também, certo? Essa oscilação, ela ainda dá outro grau de liberdade para a partícula, tá? Então, por exemplo, um gás diatômico, talvez eu tivesse, tipo assim, ele pode oscilar nessa direção. Então, talvez eu tivesse que considerar mais um grau de liberdade de oscilação. Tudo bem? Isso por causa do teorema da equipartição, né? Porque para cada grau de liberdade, você tem um valor fixo de energia, certo? Só tem um detalhe, tá, pessoal? Essa oscilação, às vezes você não leva em consideração, porque ela só aparece para as altas energias, né? Isso já é uma consequência de alguns fatores quânticos, tá? Então, assim, dependendo da temperatura, certo? Pode ser que não apareça os graus de liberdade associados à oscilação, certo? Então, a questão ela tem que deixar claro se ela quer que você leve em consideração os graus de liberdade em relação à oscilação ou não, tudo bem? Porque dependendo da temperatura, eles podem aparecer, e aí, ou seja, porque existe uma oscilação aqui na molécula, certo? Mas se a temperatura for muito baixa, e aí esse baixo depende de molécula para molécula, certo? Então você não, quanticamente, não é permitido que ele faça esse movimento de oscilação. E aí, quando não é permitido que ele faça esse movimento de oscilação, aí não conta. Então conta como se fosse só um gás diatômico. Tudo bem? Na verdade, a mesma coisa acontece com a rotação, né? Com temperaturas muito baixas, a molécula não pode nem rodar. Então, mesmo uma molécula diatômica, ela se comporta como uma molécula monatômica, tudo bem? Mas, assim, a questão ela tem que deixar claro, tudo bem? A questão ela tem que deixar claro se ela quer que você considere a oscilação ou não das moléculas, certo? O Nato falou o seguinte, se misturar dois gases diferentes, pode alterar o cálculo e só se faz com o mesmo gás? Se misturar dois gases diferentes, na verdade, a gente tem que fazer o cálculo para os dois gases, né? Talvez você consiga achar alguma equação semelhante para um gás só, tá? Mas como é que a gente faria? Se misturar dois gases diferentes, certo? E não interagentes, né? Normalmente, na física e estatística, a gente sempre usa não interagente, porque se for interagente, aí é muito complexo, né? Mas basicamente, se misturar dois gases diferentes, você vai dizer o seguinte, que a energia interna, né? Como a energia interna é a soma de todas as partículas, então você vai dizer que a energia interna total vai ser a energia interna do gás 1 mais a energia interna do gás 2. Tá? Então, e aí você soma a energia interna de cada gás individualmente, né? Então, se esse aqui fosse monoatômico, você usaria essa aqui, né? Se a segunda fosse um diatômico, um poliatômico, né? Se fosse um poliatômico, aí você somaria esse termo, tá? Então, desse seu sistema, né, que é a mistura de dois gases, a energia interna seria calculada desse jeito, certo? Nesse caso, é apenas para um gás. Pronto, é como eu falei, né? Se for dois gases misturados, né, a mistura de dois gases, considerando que não tenha nenhuma reação química também, certo? Okay? Pode ter alguma reação química e virar uma outra coisa, né? Mas considerando que não tenha nenhuma reação química, seja inerte, então a energia interna é a soma das duas energias de cada gás, certo? Na natureza não vai essa separação. Então, na natureza realmente não existe, ele está misturado, tá? Só que aí que tá, mas aqui não quer dizer que eu estou separando o gás não, tá? Na natureza ele tá, então tá o gás preto aqui, de fato ele está misturado com o gás azul, vamos supor, né? Ele está misturado. Só que, pela minha definição de energia, é a soma da energia de cada uma das partículas, inclusive das azuis, certo? E a soma das energias das pretas, certo? Então, acaba que, matematicamente, né, eu consigo separar em dois termos. As energias devido a uma das partículas mais a energia devida a outro tipo de gás, certo? Eu consigo
matematicamente consigo separar, mas não quer dizer que eles estão separados, eles estão juntos misturados aqui, tudo bem? E lógico, aqui eu também estou considerando que não há, são dois gases inertes, tá? São dois gases inertes que não tem uma interação, na verdade, se houver uma interação, ela é elástica, certo? Ou seja, não há perda de energia, tudo bem? Professor, Ah, você viu recentemente, acho que foi essa semana passou, o pessoal lá de Israel desenvolveu o negócio de um balão, que eles levam lá para cima e faz tipo a purificação do gás tóxico, que só fica na parte das alturas elevadas mesmo. Foi bem ah, interessante. Só que eles vão tentar, estão desenvolvendo essa ideia e vão espalhar para o mundo todo, para ver se consegue limpar mais assim a camada. Sabe? Bem interessante. entendi. Legal. É um gás que ele faz o quê que você disse? Ele tipo absorve acho que é o monóxido de carbono, o gás tóxico, né? E elimina ele, assim, sabe? Transforma ele, uma coisa assim, velho. É uma coisa bem simples, uma caixinha com um balãozinho e sobe. Aí eles estão testando, bem interessante a ideia deles, a proposta. É legal. Como se fosse uma forma de capturar, né, o monóxido de Exatamente. carbono, né? Deve ser até quimicamente, na realidade, né? Deve ser alguma reação química que acontece ali, né? Então, vamos lá, deu para entender isso aí, pessoal, a questão da energia interna, né? Importante a gente saber o teorema da equipartição, né? O que é o teorema da equipartição? Que para cada grau de liberdade eu vou ter 1/2 de nRT, tá? Para cada grau de liberdade, certo? E entender, né, como é que a gente sabe quantos graus de liberdade cada, cada molécula vai ter, certo? Deixa eu só pegar aqui um exemplo para a gente resolver. Tá aqui. Deixa eu apagar aqui, a gente resolver uma questãozinha. Ele diz o seguinte: uma bolha de 5 mols de hélio está submersa em água a uma certa profundidade quando a água, e portanto o hélio, sofre um aumento de temperatura. Então ele diz o seguinte, que tem uma bolha de hélio, certo? Que está imersa na água e que tem um aumento, aí são 5 mols, né? Vamos colocar logo aqui, ó, 5 mols, certo? E diz que tem um aumento de temperatura de 20 graus Celsius, certo? A pressão constante, né? Então, ou seja, ele diz que a pressão a todo momento ficou constante aqui, certo? Ele fala o seguinte, em consequência, a bolha se expande, certo? Então vai ter um aumento de volume, tá? Vai ter uma variação do volume, certo? A bolha se expande. O hélio é monoatômico e se comporta como um gás ideal, né? O gás hélio é um gás nobre, né? Então, ele existe estável na natureza, certo? Ele sozinho, né? E ele pergunta o seguinte no item A. Qual é a energia recebida pelo hélio na forma de calor? Espera aí. Primeiro eu quero saber isso. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular, primeiramente, qual foi a variação da energia interna desse hélio, certo? Desse meu sistema aqui. Então, nós mandou uma coisa aqui, né? Veja, depois eu vou ver. Interessante, né? Obrigado, Marco. Vamos lá, então como é que a gente calcula a variação da energia interna? Certo? A variação da energia interna. A gente pode calcular da seguinte forma. Ó. A minha energia interna, né? Eu sei que ele diz que é para considerar o hélio monatômico, na verdade o hélio é monatômico, tá? Então a minha energia interna calcula assim, ó, 3 meios de nRT, tá? Como eu quero calcular a variação, certo? A variação, então eu posso dizer simplesmente o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui a energia final, é 3 meios de nR T final,
Posso pegar aqui a energia inicial, que é 3 meios de NR T inicial, e aí eu faço a de cima menos a de baixo, né? A de cima menos a de baixo vai ficar o seguinte, ó. Energia final menos inicial, que é a própria energia que eu quero descobrir, certo? Vai ser igual a isso menos isso. Só que esses dois termos aqui é em comum, né? Posso botar em evidência 3 meios de NR. É aqui vai ficar temperatura final menos temperatura inicial, que é exatamente a variação de temperatura. Tá? Ou seja, para eu calcular a variação de temperatura, basta usar essa formulazinha, né? Eu pego aqui a mesma fórmula da energia e só faço dizer que o ΔE, né, é igual a 3 meios de NR ΔT. Certo? Vamos lá. E aí, então vamos calcular, né? Então vai ser 3 meios de N, 5 mols, R, que é 8,31, né, no SI, vezes a variação de temperatura, certo? Lembrando que temperatura, se fosse só temperatura, eu tenho que usar em Kelvin, tá? Eu usar essa fórmula aqui, eu teria que usar em Kelvin. Mas essa fórmula aqui eu posso usar em Celsius. Por quê? Porque é variação. Variação de temperatura você pode usar em Celsius, tá? Você não pode... Se for só temperatura absoluta, você tem que ser em Kelvin, né? Mas variação você pode usar em Celsius, porque o tamanho do grau Celsius é o mesmo tamanho de um Kelvin, né? Então, eu posso fazer isso, certo? Então, aqui, ó, minha energia interna vai ficar quanto? Deixa eu botar logo tudo na calculadora, né? Deixa eu ver aqui. Cara, 3 vezes 5 vezes 8,31 vezes 10. Então, vai dar 1.246,5 joules. Certo? Essa aí foi a energia interna, certo? O item B, a versão da energia interna, no item B ele vai perguntar o seguinte: quanto é o trabalho realizado por esse gás? Certo? Como é que a gente calcula o trabalho, né? Então, o trabalho, não sei se vocês lembram, tá? Foi na aula passada, é aquela integral, né? De PdV, certo? Só que nesse caso aqui a pressão é constante, né? Ele diz que está imerso na água, certo? Ele está imerso na água, e então ele está sempre submetido à mesma pressão. Quando a pressão é constante, né, o trabalho da pressão constante, eu posso calcular simplesmente como sendo a pressão vezes a variação do volume, tá? Que a pressão sai da integral, fica P vezes a integral de dV, integral de dV é ΔV, certo? Então, o trabalho à pressão constante, né? Isso aqui só é válido quando P for constante, tá? É simplesmente P vezes a variação do volume. Então, eu preciso calcular a variação do volume, certo? Calculando a variação do volume, eu calculo o trabalho. Certo? Vamos lá. E como é que a gente vai calcular a variação do volume aqui? Bom, variação do volume vai ser o volume final menos o volume inicial. Tudo bem? E agora, o mesmo truquezinho que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer, mas eu vou fazer com a equação dos gases ideais, né? Vou fazer o seguinte, que a pressão vezes o volume inicial é igual a NR vezes a temperatura inicial. E a pressão vezes o volume final vai ser igual a NR vezes a temperatura final. Eu faço a de baixo menos a de cima, e eu faço a mesma coisa, né? Vai ficar esse termo menos esse, só que eu botando o P em evidência, vai ficar exatamente volume final menos volume inicial, que é o próprio ΔV, vai ser igual a NR vezes temperatura final menos inicial, que é o próprio ΔT, tudo bem? Isso aqui, na realidade, já é o trabalho que eu quero achar, né? Ó, PΔV, já é o trabalho que eu quero achar. Então, posso dizer que o trabalho vai ser simplesmente N, que é 5, vezes R, que é 8,31, vezes o ΔT, né? Posso usar em Celsius, vezes 20. Então, meu trabalho aqui
vai ser, deixa eu ver quanto é que vai dar. 5 vezes 8,31 vezes 20. O trabalho deu 831 joules. Certo? Agora que a gente tem a energia interna e tem um trabalho, eu posso perguntar quanto é o calor, né? O quanto de calor esse gás recebeu, certo? Para sofrer essa transformação, né? E aqui eu posso usar, né? A primeira lei da termodinâmica, né? Que o calor que você fornece para um sistema, uma parte se transforma em trabalho, outra parte se transforma em energia interna, certo? Então, o calor é simplesmente a soma desses dois, né? Vai ser 831 mais 1.246,5. Então, o calor, deixa eu ver quanto é que vai dar. Peraí. Pronto. Vai dar 2.077,5 joules, né? Então, ou seja, esse gás aí foi esquentado, certo? Esquentaram o gás. Né? Deixa eu só botar o celular para carregar aqui, porque senão vai cair aqui a aula. Não deu certo. Pronto, essa aqui seria a quantidade de calor, né? Observe que é aquilo como eu falei para vocês, né? Você fornece calor para um gás, né? Quando era um sólido, ele só mudava de temperatura, né? Ele esquentava, né? Ou então mudava de fase, tá? Mas no gás, não. Né? Você forneceu esse calor aqui, uma parte esquentou o gás e outra parte expandiu o gás, né? Então, essa energia ela é distribuída. Uma parte expande, né? Que é o que gera o trabalho, e outra parte vira energia interna. Tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Fica o seguinte, a gente viu, né? Quando a gente estava estudando sólidos, né, a gente viu que como é que a gente calculava o calor, né? O calor, a gente, quando estava estudando o calor sensível, aí para vocês, pessoal, o calor era simplesmente mc delta T, certo? E eu falei para vocês, só que essa fórmula só é válida para sólidos e líquidos, né? Será que existe uma fórmula equivalente para gases? Porque para gás, a princípio, você só pode usar essa fórmula aqui, tá? Para gás, a princípio, só pode usar, para você calcular o calor de um gás, você só pode usar a primeira lei. Essa aqui você só pode para sólidos e líquidos, certo? Que é sólidos e líquidos. Para gás, você tem que usar essa aqui. Na verdade, essa aqui serve para qualquer lugar, né? Mas para gás só serve essa. Agora, será que a gente consegue achar uma fórmula parecida com essa para o gás? Né? E, na verdade, a gente até consegue para dois processos específicos, certo? Então, o primeiro processo, a gente vai ver como é que é a fórmula se a gente calcula o calor. Num processo a pressão constante, tá? Então, no isobárico, certo? Calor no processo isobárico. Pressão é constante. Certo? E vamos calcular o calor também no processo isovolumétrico, né? Foi o que, na verdade, que a gente fez aqui, né? O que a gente acabou de fazer foi isso, tá? Só que eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar bem geral, né? Vou chegar a dizer o seguinte, ó, que o calor, ele é o quê? Ele é o trabalho realizado mais a variação de energia interna, né? Então, o calor vai ser o trabalho realizado no processo isobárico, que a gente viu que era P delta V, mais variação da energia interna
né? Que a gente tinha visto ali também, que era 3 meios de N R delta T, né? R delta T. Esse cara aqui, lembra que a gente transformou, né, em NR delta T também, certo? NR delta T, né? Usando lá a equação de estado dos gases ideais, certo? Ou seja, o calor no processo isobárico eu posso escrever assim, ó, semelhante àquela equação, certo? Posso botar aqui o N evidência, certo? Aqui vamos ter 1 mais 3 meios de R delta T, certo? Aqui vai ser N. Aqui nós temos 5 meios de R delta T. Então, o calor de um gás ideal, certo? Observe que a fórmula é bem parecida com essa, né? Sendo que, em vez de ser massa, né, a gente usa o N, o número de mols, certo? E esse cara aqui, certo? Que a gente chamava de calor específico, né? Calor específico, a gente vai dizer agora que é o calor específico a volume constante, certo? Ou seja, eu posso usar aquela mesma equaçãozinha para um gás que sofre, aliás, volume constante não, pressão constante, né? Para um gás que sofre um processo isobárico, certo? A mesma equação que a gente usar para sólido líquido, eu posso usar para o gás, mas qual é a diferença? Que eu vou usar esse meu calor específico, né? A pressão constante, ele é exatamente 5R dividido por 2, tá? Então, essa equação aqui eu poderia ter, em vez de ter usado a primeira lei, eu poderia ter usado só essa equaçãozinha aqui, tá? Onde o R era aquela lei, certo? Mais um detalhezinho. Lembrando que aqui eu fiz para um gás monoatômico, né? Se fosse um gás diatômico, aí aqui era 5 e aqui ficaria 7. Se fosse um gás poliatômico, aqui era 7 e aqui ficaria 9, certo? Só para deixar claro aí que muda se for outro tipo de gás. Tudo bem? E se for, isso a gente fez com um processo isobárico, né? E se for um processo isovolumétrico, né? Processo isovolumétrico, vamos ver como é que ficaria, né, o calor no processo isovolumétrico. Vamos botar aqui, ó. Calor já no processo isovolumétrico, né? Ou isocórico, né? Certo? Isovolumétrico ou isocórico, é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, ó, a variação do volume é igual a zero, né? Se o volume é constante, a variação é igual a zero. Lembrando que quando a variação é igual a zero, então o trabalho é igual a zero, certo? Ou seja, usando a primeira lei, o calor vai ser simplesmente trabalho mais variação de energia interna, sendo que o trabalho é zero. Então, variação de energia interna, como a gente viu, essa formulazinha aqui, né? 3 meios de NE delta T. Ou seja, eu posso escrever assim, né? Como sendo 3 meios, N que multiplica 3 meios de R dividido por 2 vezes delta T. Certo? E aí, esse cara, agora a gente chama o quê? Aqui era o calor específico. A pressão constante, agora é o calor específico a volume constante. Tá? Então, aqui você pode escrever assim, né? Já num processo isovolumétrico, a fórmula é a mesma, tá? Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Que se o processo for a pressão constante, o CP é 5 meios de R. Se for um processo a volume constante, o CV ele vai ser 3 meios de R. Tudo bem, pessoal? Então, ou seja, aquela mesma fórmula que a gente usar para sólido líquido, a gente pode usar aqui para gás, mas tem que tomar cuidado, certo? De sempre ver se o processo é a volume constante ou a pressão constante. E se for outra coisa, professor? Se for outra coisa, se for a temperatura constante, ou se for outro tipo de processo qualquer, eu posso usar essas fórmulas? Não, né? Essas fórmulas são para os processos isovolumétrico e isobárico. Se for outro tipo de processo, você não pode usar. Certo? Vamos resolver aqui uma questãozinha. Vou pegar aqui.
Vamos lá, deixa eu apagar aqui. CP é 5 meios, 3 meios. Diz o seguinte, transferimos 1.000 joules para um gás diatômico. Certo? Então, aqui tinha um gás diatômico, tá? E ele recebeu uma quantidade de energia de 1.000 joules. Certo? Permitindo que se expanda com a pressão mantida constante. Então, a gente já sabe que esse processo aqui é um processo isobárico, a pressão constante. Certo? As moléculas do gás podem girar, mas não podem oscilar. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ele falou que é um gás diatômico, certo? Em que as moléculas podem rodar, mas não pode oscilar. Então, ou seja, se é diatômico e pode rodar, eu vou ter os 3 graus de liberdade de translação, mais 2 de rotação, né, porque é diatômico, então eu vou ter 5 graus de liberdade. Certo? Mas não pode oscilar. Que parte dos 1.000 joules é convertida em energia interna do gás? Certo? Ele pergunta que parte desses 1.000 joules é convertido em energia interna. Certo? Então, esse calor aqui, isso aqui foi a energia que foi transferida, né? Em forma de calor. Certo? E uma parte dessa energia, a pressão constante se transforma em energia interna, né? Na realidade, aqui a gente não vai nem precisar usar Aliás, vamos ver aqui, né? Fica o seguinte. O meu calor, certo? Vai ser, nesse caso aqui, né? Que é um gás monatômico, vai ser N, o CV, tá bom? Aliás, para um gás diatômico, né? Esse 3 aqui é um 5, tá? Esse 3 é um 5, porque é um gás diatômico. Certo? Não sei se vocês lembram, né? Esse aqui é o F, né? Esse aqui era para F igual a 3. Então, a quantidade de calor aqui é exatamente como é um processo, só que esse aqui é um processo, perdão, pessoal, é um processo isobárico. Então, o calor vai ser 9 meios de R delta T. Certo? É aquela formulazinha que eu botei aqui, tudo bem? É o CP, né? O CP ele era 5R sobre 2, só que era 5 porque era um gás com 3 graus de liberdade, né? Isso aqui vinha do 1 mais 3 meios, tá? Como é que eu tenho 5 graus de liberdade? Ficava 1 mais 5 meios, certo? Então, na verdade, vão ser 7. Não é 9, é 7, tá? Desculpa. Então, aqui, o meu CP vai ser 7R sobre 2. A variação da minha energia, né? Vai ser o quê? A variação da minha energia, opa, aqui que não é 9. A minha energia, sim, a pressão constante, isso, é 7. Pronto. Beleza? Isso mesmo. Agora a variação da minha energia, ela vai ser 5. Deixa eu fazer direitinho, né? Fazer direitinho, explicar direitinho, porque pode ser que eu já esteja confundindo. Aqui é assim, ó. O meu calor vai ser N CP delta T, tá? Meu CP, ele sempre vai ser R 1 mais F sobre 2, certo? Como o F é 5, então vai ficar 5 meios mais 1 inteiro, dá 7 meios, certo? De R. Beleza. E a minha variação de energia? A variação de energia sempre vai ser... a gente viu que era
para cada grau de liberdade, né, eu tenho nRT, que vai ser nr delta T, certo? Só que agora eu tenho 5 graus de liberdade. 5 graus de liberdade. Tudo bem? Beleza. E aí eu quero saber, eu sei que isso aqui, ó, é igual a 1000, tá? Eu quero saber quanto disso se transformou em energia. Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu posso fazer o seguinte, que, ó, se eu pegar a quantidade de energia dividido pelo calor, o que eu obtenho? A quantidade de energia é 5 meios de nr delta T. O meu calor vai ser N, o CP, que é 7R sobre 2, vezes delta T. Ou seja, eu posso cancelar tudo aqui, né? Cancela aqui, aqui, aqui. Só cancelar até o meio, né? Então é 5 sétimos. Ou seja, a quantidade de energia em um processo isobárico, certo? Sempre vai ser 5 sétimos da quantidade de calor. Como a quantidade de calor foi 1000, né? Então fica 5 vezes 1000 dividido por 7, tá? Então, a quantidade de energia aqui, vamos fazer aqui do lado esquerdo. Então, a quantidade de energia vai ser 5.000 dividido por 7. Vamos botar aqui. 5.000 dividido por 7, aproximadamente 714,3. Tá? Então, para um gás diatômico, né? Para um gás diatômico que não oscila, tá? Que não tem esse grau de liberdade, sempre quando você fornecer calor para esse gás, ou até retirar, tá? Então, 5 sétimos dessa energia vai ser transformado em energia interna, certo? Você forneceu, então vai aumentar a energia interna. Se você tirou, você vai retirar essa energia interna, certo? E aí, né, só por curiosidade, né, lógico, se essa parte aqui for de energia interna, o de trabalho é o que sobrou, né? Se 5 sétimos vai para energia interna, então de trabalho vai ser exatamente os 2 sétimos, né? O restante, né? Porque a soma dos dois, né? Isso mais isso tem que dar o calor. Então, se a energia é 5 sétimos, então o trabalho vai ser 2 sétimos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui que horas são. Bom, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, certo, a gente vai começar a falar sobre motores térmicos, certo? E sobre refrigeradores térmicos, que aí é onde entra, né, o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot a gente vai ver que é o motor ou refrigerador mais eficiente que existe, certo? Então, só que antes de ver isso, a gente vai ver só um processo, né? Que é o processo adiabático, tá? Então, na próxima aula a gente começa vendo o processo adiabático, né? Vamos ver, por exemplo, como é que a gente calcula o trabalho no processo adiabático, a variação de energia no processo adiabático, certo? E com isso, aí a gente começa a estudar o motor térmico, né? Como é que a gente calcula a eficiência, tá? Como é que a gente mostra que existe uma eficiência máxima, né? Que é a segunda lei da termodinâmica, certo? E a gente vê tudo isso na próxima aula, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui, pessoal, certo? Boa noite, então, até quinta, né? Boa noite, Lúcia, boa noite, Gabriel.